Patrícia Pina e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Frequência de Desnutrição em Crianças com Tetralogia de Fallot no momento da admissão hospitalar. Esse trabalho faz parte de um projeto que vem sendo realizado desde 2018, sob a orientação da professora Thaís Ferreira, com auxílio da nutricionista Diva Peçanha, do Instituto Nacional de Cardiologia, em parceria com outras duas alunas aqui da nutrição, Jéssica Lima e Caroline Beckman. Bom, o que é a tetralogia de Fallot? A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita que se caracteriza pela presença de anormalidades estruturais do coração que podem afetar tanto os músculos quanto as válvulas cardíacas e os grandes vasos. Ela é uma das anomalias congênitas mais frequentes e de maior impacto na morbimortalidade de crianças e também apresenta um grande impacto nos custos com os serviços de saúde. Um dos eventos que a gente encontra com frequência em crianças com tetralogia de Fallot é a desnutrição. Isso acontece por conta de características inerentes à doença, que são a hipóxia, o hipermetabolismo, dificuldades alimentares, problemas de sucção, diminuição de apetite, além de má absorção de nutrientes. Essas características acabam afetando no consumo alimentar daquela criança e, consequentemente, afetam também no aproveitamento dos nutrientes. O nosso objetivo, portanto, foi investigar a frequência de desnutrição em crianças com tetralogia de Fallot no momento da admissão hospitalar. Como é que isso foi feito? Nós avaliamos prontuários de crianças com tetralogia de Fallot de até 5 anos de idade que tivessem sido internadas no INC no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, por um período mínimo de 48 horas. Nós levantamos alguns dados como peso, comprimento ou estatura, diversos exames laboratoriais, saturação de hemoglobina, dados sociodemográficos, idade gestacional, peso ao nascimento, cirurgias realizadas antes da internação, medicamentos utilizados e história dietética. Todos esses dados eles foram escolhidos por conta de afetar, de alguma forma, no estado nutricional daquela criança. E aí a gente avaliou a desnutrição através de 3 índices: o peso por idade, a estatura ou comprimento por idade e o índice de massa corporal, o IMC por idade. Nós utilizamos o ponto de corte característico de déficit, de acordo com o Ministério da Saúde, as recomendações do Ministério da Saúde, e esse ponto de corte é o -2 score. Toda a análise estatística desses dados foi feita através do programa SPSS pela professora Thaís Ferreira. E aí o que a gente encontra de resultados? De acordo com os nossos critérios, a gente selecionou 72 prontuários. Desses 72 prontuários, 20 tiveram que ser excluídos por conta de 3 fatores. Um tempo de internação menor que 48 horas. A gente entende que essas internações curtas acabam não afetando o estado nutricional de forma significativa. A presença de alguma outra doença que não fosse a tetralogia de Fallot. E alguns deles não foram realizados pela pandemia da Covid-19, que começou em março desse ano. E aí a gente acabou com 52 prontuários que demonstram pra gente uma média de idade de crianças de 1 ano e meio. E como é que a nossa amostra ficou caracterizada? Mais de 50% era de sexo feminino, 22,4% de raça branca, 12,2% apresentava pré-maturidade e 17,5% baixo peso ao nascer. Além disso, 11,5% tinha alguma síndrome genética, 32,6% já havia realizado alguma cirurgia antes daquela internação e 62,5% já tinha realizado a tetralogia de Fallot em alguma outra cirurgia, em alguma outra internação. Além disso, nós dividimos as causas de internação em 4 situações que foram: 52% se internou para realização de cirurgia corretiva, 30% se internou por conta de uma descompensação clínica, 14% para realização de cateterismo ou de algum outro exame e 4% se internou por alguma complicação pós-operatória. Já em se tratando dos sintomas e alterações clínicas na admissão hospitalar, no momento da admissão, a gente trouxe alguns que a gente ressalta, que são a frequência de 30,8% de cansaço ou falta de ar, 57,7% de cianose, 3,8% de febre, 3,8% de hipotermia, 65,2% de hipóxia e 18,8% apresentou anemia.
Além disso, 3,8% utilizava sonda ou ostomia para nutrição, 61,5% foi submetido à cirurgia anterior, 16% faziam uso de anticonvulsivantes, 21,6% faziam uso de opioides, 3,8% faziam uso de corticoides. Tanto esses 3 medicamentos, quanto a utilização de uma via para alimentação, que é a sonda ou a ostomia, e a realização de alguma cirurgia anterior, são eventos que afetam no estado nutricional. E por isso estão aqui ressaltados. Durante a internação, a gente encontra a presença de 36,5% da amostra com algum tipo de infecção, 63,5% precisando de suporte ventilatório, 30,8% precisou de terapia nutricional enteral e ou parenteral, 15,4% precisou de suplementação nutricional oral e 76,9% teve a dieta suspensa em pelo menos um dia. A gente vê que esse dado de 76,9% é bem mais que a metade da amostra e a gente acredita que essa suspensão da dieta de pelo menos um dia acabou agravando o quadro de desnutrição daquelas crianças. E aí a gente acaba encontrando um resultado de déficit no índice de estatura ou comprimento por idade e déficit no índice de peso por idade. A gente sabe que déficit no índice de estatura ou comprimento por idade revela uma grave de longa duração, enquanto que o índice de peso por idade permite que a gente faça um diagnóstico precoce da desnutrição, já que o peso se modifica de uma forma muito mais rápida do que a altura ou comprimento. E aí a gente encontra 1/3 da nossa amostra apresentando déficit de estatura ou comprimento, mais de 1/4 apresentando baixo peso, enquanto que o IMC por idade identifica apenas 8,3% de magreza e um percentual significativo de risco de sobrepeso, que é um resultado que não condiz com a realidade daquela amostra, não condiz com a realidade daquelas crianças. E aí a gente tem 2 índices que deram o mesmo resultado contra um índice que acaba indo na contramão. Portanto, a gente acabou não utilizando o IMC por idade justamente por conta disso. Bom, a gente conclui que a frequência que a gente encontrou de desnutrição foi bastante considerável, como eu falei anteriormente, varia entre 1/4 e 1/3 das crianças, dependendo do índice adotado. E, além disso, a gente verifica que condições prévias que podem contribuir para a desnutrição também foram observadas, assim como desfechos relacionados à desnutrição. E o que a gente sugere? A gente sugere um aprofundamento desse estudo, com novas análises de dados e investigação de outras possíveis associações com o objetivo de melhorar a atenção nutricional a esses pacientes, já que essa doença já é uma doença que deixa a criança vulnerável, além do momento de internação, que também deixa a criança vulnerável, seja por não estar perto dos pais o tempo todo, seja por estar em um ambiente que não é propício àquele momento da vida daquela criança, enfim, entre outras coisas. E, além disso, a gente consegue diminuir, entendendo mais o que está acontecendo com aquela criança no momento da internação, no momento da admissão, a gente consegue diminuir os impactos provocados a longo prazo e a gente possibilita uma melhoria naquela qualidade de vida. Vale ressaltar que durante nossos estudos a gente acaba encontrando estudos que falam de uma porcentagem de desnutrição que varia entre crianças brasileiras, varia entre 1,5% e 3,6%. E a gente também encontra outros estudos que falam sobre isso de outros países. Na Austrália, por exemplo, eles verificaram uma porcentagem de desnutrição de 5% a 27%. Já na Inglaterra, de 11% a 45%. Isso falando em crianças brasileiras, em crianças sem doença. Só crianças internadas. Sem a doença que eu digo é sem a tetralogia de Fallot. Já em crianças especificamente com cardiopatias congênitas, esse número cresce. Esse número cresce para 16,3% de crianças apresentando desnutrição leve, 24,10% apresentando desnutrição moderada e 39,8% apresentando desnutrição grave. E aí, diante de um dado tão específico como esse, tão relevante como esse, a gente está também desenvolvendo
nesse projeto que eu falei no início da apresentação, nós estamos desenvolvendo uma revisão sistemática que investigue de fato as condições, as porcentagens de desnutrição em crianças com cardiopatias congênitas aqui no Brasil. Então, a gente acredita que a presença de um trabalho como esse na literatura brasileira vai justamente fazer o que a gente quer, que é melhorar a qualidade de vida dessas crianças, seja antes da internação, durante a internação e depois para a vida toda. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.